meu telefone aqui em cima para ver o horário, para mim não passar muito tempo do horário, porque eu amo falar de Jesus. E quando eu começo a falar de Jesus, não dá vontade de parar, né? Falar desse Deus que criou o céu, criou as estrelas, criou o mar, as matas, e tudo foi feito por Ele. Que Ele é o nosso Pai, que nos fez no ventre da nossa mãe, que ninguém consegue fazer, somente Ele. Que nos criou à sua semelhança. Imagina quando nós começamos a falar desse Deus, desse grande amor, um amor infinito que Ele tem por nós. Ele nos criou à sua semelhança. Imagina você, um Deus de todo poder, e disse: eu quero criar um ser humano à minha semelhança. Mas, lá no paraíso, o inimigo desejou tudo que Deus deu para Adão e Eva. E colocou o desejo no coração da Eva, e a Eva pecou. E dali nasceu o pecado, a separação de Deus. Não foi Deus que separou de nós. Foi o homem que separou de Deus. E esse grande amor, Deus, Jesus Cristo, veio pagar o preço do sangue para nos resgatar e morarmos com Deus. E hoje o que eu vou falar é sobre curas emocionais. A tristeza da nossa alma. Como tirar a tristeza da alma? Como ficar livre das dores da alma? Eu quero falar para você que eu passei um bom momento da minha vida, com muitas dores. Eu esperava que anoitecesse, somente para me chorar. E eu chorei muito, sem medidas. Eu nasci, meu pai era pescador, a minha mãe costureira. Mas eu tive 2 perdas quando eu era jovem, aos 10 anos. Foi a perda do meu pai. Meu pai faleceu muito jovem, com 43 anos. E deixou 7 filhos. A mais velha tinha 14 anos e a mais nova, 1 mês. Minha mãe nos criou e ela viu que a grande missão era nós 7, educar, guiá-lo. Na época nós éramos católicos, mas todas as noites nós ficava numa roda e ali nós ia rezar todas as noites para Deus nos fortalecer, para Deus dar sabedoria para a mãe, para ela cuidar de nós. Eu quero dizer para você que a oração, quando você ora, Deus entra em ação. E Ele entrou em ação por nossa família. E a mãe teve sabedoria de criar 7 filhos, todos muito bem cuidados e muito bem educados, e nunca nos faltou nada. Nós sempre tivemos o melhor. Por quê? Não era a capacidade da minha mãe, mas era o pedido que nós fazíamos toda a noite a Deus em oração. E por isso que Deus entrou
em ação. E eu tive também quando eu estava na praia, que era filha de pescador, vivia muito na praia. Meu pai tinha vários barcos de pesca. E quando chegou um dia, eu vi um pinguim cheio de óleo, morrendo. Foram os 2 primeiros traumas que eu tive. Foi a morte do meu pai e o pinguim. Aí eu trouxe o pinguim para minha casa. Como a mãe era costureira, eu lavei ele, tirei todo o óleo dele para poder ele sobreviver. E como a mãe era costureira, e nós tínhamos muita galinha, pato e peru, vivia assim no pátio, né? E eu só que chamava a atenção da comunidade, por quê? Porque eu sempre costurei muito para o pinguim, e ele andava muito bem arrumado, de colete, com botões, com saia prensadas, sabe? E ele era muito elegante. Sempre ele estava muito bem vestido, e chamava a atenção da pessoa, né? Um pinguim todo arrumado, todo elegante. Mas quando chegou um dia, e era meu brinquedo de estimação ali, né? Mas quando chegou um dia, chegou uma senhora e falou: olha, Diquinha, isso aí é um azar. Tu não sabes nem o que a tua filha trouxe para casa. Isso aí dá um azar que tu não tem noção. E eu ouvi essa mulher falando assim: meu Deus, o que é que a mãe vai fazer agora? O que será que a mãe vai fazer? Na mesma hora, quando a mulher foi embora, a mãe falou: olha, Aida, você agora tem que dar o jeito. Você vai ter que levar o pinguim de volta para o mar, porque lá é o lugar dele. Como a mãe ensinava, né, as mulheres a costurar, ela pegou uma daquelas meninas parecidas, acompanha ela para levar para o mar. Mas pensa que eu fui com aquele pinguim no colo chorando. Até hoje eu lembro dele, porque ele foi batendo as asinhas, indo para o mar, né, que é o lugar dele, mas ele olhava para trás e foi olhando para trás, e o tempo até que eu perdi ele de vista. E eu cheguei em casa e eu chorava, e à noite eu chorava, e toda noite eu chorava por causa desse pinguim. E eu quero dizer para você que passaram os anos. Quando eu fiz todo o meu processo, eu tinha 50 anos, mas dos 10 anos até meus 50 anos, eu nunca toquei mais nenhum animal. Não me apeguei em nenhum animal. E a minha casa era cheia de animais, mas nenhum deles eu não tinha interesse. Um dia, sempre achei muito bonito papagaio, porque falava muito. Meu esposo me deu um papagaio para mim. Eu nunca dei comida para esse papagaio, nunca dei uma água para ele. Ele aprendeu o meu nome, Aida, e ele me chamava o dia todo, mas eu nunca tive contato com ele. Até que eu fiz todo o processo da cura emocional. Dali por diante, eu passei a ter contato com os animais. Quero dizer para vocês que aos 14 anos, eu me casei muito jovem. Eu me casei aos 14 anos. Tive meu primeiro filho de presente de 15 anos. Hoje eu tenho 2 filhos biológicos, tenho uma filha de coração, tenho uma neta do coração e tenho 7 netos. 5 meninos e 2 meninas que são gêmeas. Essa é a minha família. Tenho minhas noras. Depois de 14 anos, eu tinha só essas 2 dores. Me casei, e aí começou a vir um processo de um sofrimento. Eu sempre fui muito bem-sucedida. Onde eu morava, eu era a pessoa do poder aquisitivo mais alto. Por quê? Eu tinha uma fábrica imagina você, dentro da grande Florianópolis, uma fábrica de sorvete e picolé. Então, eu tinha 145 pontos de venda de sorvete e picolé. Tinha mais uma fábrica grande de casas pré-fabricadas
e de fazer esquadrilha, uma fábrica muito grande, onde tinha muitos funcionários, e nós construíamos muita casa. Aí, se você pergunta, Aida, por que você tinha essa fábrica? Por que você teve tanto essa fábrica? Porque a coisa que eu mais gostava era dar emprego para sustentar famílias. Era para sustentar famílias. Quando chegava uma pessoa pedindo um trabalho e que a gerente da fábrica ouvia, ela disse, eu quero ver agora aonde ela vai colocar essa pessoa. Quer ver? Ela não vai mandar essa mulher embora. Quero ver aonde que ela vai colocar. Na mesma hora, eu chamava a gerente e disse, olha, eu não sei se tu vai botar de ajudante, eu não sei onde é que tu vai colocar. Analisa o que a menina sabe fazer, mas organiza um local para ela. Porque no meu coração, era o que eu amava fazer. Era sustentar famílias. Não importava no final da temporada, no final do mês, quanto que me sobrava. Mas que eu não deixei que batesse na minha porta. Ninguém desempregado. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz aqui, porque eu continuo fazendo o que eu mais amo. Levando a palavra de Deus para sustentar os seus espíritos, a sua alma. Hoje, eu sou uma ganhadora de alma. E a minha missão é ensinar vocês a ler a palavra de Deus para sustentar o seu espírito. O tempo se passou. Quando chegou eu tinha 30 anos, uma empresária bem-sucedida, eu passei por uma tristeza muito grande. Muito grande. E me falaram de Jesus. Eu era católica, muito católica. Assim, ó, eu andava com o padre nas casas, visitando as casas, por isso que eu gosto de evangelizar, porque eu evangelizo desde jovem. Eu limpava toda a igreja. Eu saía com o padre em casa, nós dois. Passava em casa, a mãe, nós tínhamos muito peixe, o padre gostava muito de comer peixe com feijão. Eu lavava a roupa do padre, e você vê, e era novinha, eu me casei aos 14 anos, então imagina que idade que eu tinha, né? Uns 12 anos, 10 anos em diante, e eu comecei essa missão. Eu passava a roupa do padre, então nós éramos muito católicos. Então, me falaram de Jesus, que se eu fosse para uma igreja evangélica, Jesus ia salvar o meu casamento. E eu fui criada assim, como uma mulher para cuidar de uma família. Lavar, passar, cozinhar, cuidar da família, ser importante nisso para o casamento, para a família. Minha mãe nos ensinou, todos nós somos assim. E o que aconteceu, meus irmãos? É isso que eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu fui para a igreja, quando eu tinha 30 anos. Foi a primeira vez que eu saí sozinha, sem meu esposo, e depois ele me acompanhou na igreja por muito tempo. Eu aceitei Jesus, não aceitei Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Não aceitei Ele como Deus único, como Deus verdadeiro. Eu não aceitei Ele, que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço do sangue na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados, para me resgatar e para me morar, para me ter uma intimidade com Deus, para me morar no céu e ter uma intimidade com Deus. Não. Eu só queria salvar o meu casamento. Eu queria um milagre que Deus fizesse só para salvar o meu casamento. E com isso eu visitei todas as igrejas de Florianópolis.
eu louvo a Deus porque eu só encontrei pastores, pastoras, mulheres de Deus. Nunca encontrei alguém que me decepcionasse. Em todos os lugares que eu ia, eu era muito bem recebida. E fui amada naqueles lugares. E fui muito bem, eles ensinaram também, mas eu nunca compreendi o segredo da vitória. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha o corpo que eu tenho hoje. Quando eu cheguei, eu apenas estava triste. Não tinha depressão, só estava triste. Depois de 20 anos de igreja, eu estava com a depressão profunda. Com pânico, com tristeza, com amargura, com revolta, com angústia, com ansiedade, com insônia. Meu psique. Eu adoeci no meu psique. Eu passei a adquirir um vício também. Eu passei a ter o vício das minhas ansiedades de comer. Eu tinha uma ansiedade tão grande que eu tinha que comer. Eu cheguei a 100 e poucos quilos das minhas ansiedades. Então, todas as minhas tristezas, todas as minhas mágoas, todas as minhas revoltas, somou no meu psique, onde adoeci com a depressão, todo esse sofrimento. Eu tinha muito desejo de suicídio, muito desejo, mas como eu aprendi com o Senhor, que se eu tirasse a vida, eu não ia para o céu, e tudo, meu desejo, meu coração, como hoje eu tenho um desejo muito grande no meu coração, morar no céu e ver minha coroa no céu. Esse é meu desejo, meu coração. E hoje, minhas irmãs, se eu fechar meus olhos agora, eu sei que eu vou encontrar meu Deus. Eu vou morar no céu. Eu tenho certeza, tanta certeza, como eu tenho certeza que eu estou aqui. E eu adoeci muito, tanto no psique, como no meu corpo. Então, eu adquiri várias enfermidades. Então, eu não sabia o que tratar, porque era o estômago, era o fígado, era assim, um coração. Eu tinha uma dor muito grande na minha alma, uma dor aqui, uma dor que eu pensava que era o coração, mas não era o coração, era a dor da alma, uma dor que queimava aqui. Chegava à noite, eu tinha que pegar assim, apertar para aliviar aquela dor. E eu achava que era coração, mas não é a dor. Quer dizer para você que a dor da alma, ela queima muito forte aqui dentro. E era um sofrimento assim, pensa num sofrimento terrível. E foi se passando. Quando chegou um dia, Jesus não salvou meu casamento. Houve um divórcio. E eu que já estava caminhando com toda essa depressão, doente, irmãs, me deu uma fraqueza tão grande que eu caía. Sabe o que é cair? Sim, caía nas ruas da cidade, caía. Não aguentava em pé, levar assim chegava, cada tombaço assim, sabe? Terrível. Meu esposo foi embora. E aí o que aconteceu, meus irmãos? A depressão aí eu caí mesmo. Aí foi o fundo do poço. Daí meu filho pegou e disse assim: mãe, a senhora não vai aguentar aqui, das lembranças. E era uma época de inverno, a fábrica de sorvete estava fechada. Eu disse: mãe, a senhora não vai aguentar aqui as lembranças, mãe.
eu vou alugar um apartamento no centro de Florianópolis, a senhora vai para lá. Porque a senhora não consegue mais dirigir nem nada, então lá a senhora chama um táxi. Vai ser fácil da senhora ir para o hospital, vai ser fácil da senhora ir para a igreja, porque eu sempre vivia na igreja em busca de Jesus para Ele fazer um milagre na minha vida. Ele não tinha feito o milagre, eu não entendia o porquê que Jesus não fez o milagre, se eu vivia na igreja. E fui morar no centro de Florianópolis. Irmãs, eu não levei nada, porque não tinha força para levar nada. Meu filho pegou e disse, mãe, não leva nada. Eu peguei, a minha mudança foi uma Topic. Eu peguei só minhas vestes, as vestes da minha filha, do meu filho, botei na Topic e fui para o apartamento. Deus é tão bom, meus irmãos. Por isso que eu digo, quando você ora, Deus entra em ação. Deus me deu um apartamento todo mobiliado. Tudo, estava todo prontinho, já me esperando. Passei a morar em Florianópolis. Bem no centro, eu morava no bairro. E ali começou a minha jornada. Estava muito ruim, eu chamava um táxi, ia para o hospital, porque como meu filho tinha uma empresa e tinha muitas reuniões, não dava dele ficar me atendendo. Teve dias que ele chamava o tio dele, tio, vai lá no apartamento, porque a mãe está sozinha, e eu estou com medo de deixar ela sozinha no terceiro andar. Tem momento que eu sinto assim, que ela tem desejo de suicídio, e eu estou muito preocupada de deixar ela sozinha. Meu cunhado ia lá e voltava, eu ia para o hospital e voltava. Mas quando chegou uma noite, meu filho sentou comigo e disse, mãe, eu quero conversar com a senhora. Eu quero dizer para a senhora que eu tenho muitas coisas lindas para dar para a senhora. Mas do jeito que está, infelizmente, a coisa que eu vou dar mais linda para a senhora vai ser um caixão. E eu vou comprar esse caixão bem lindo para a senhora, porque a senhora merece. E ele disse, mãe, luta, mãe, pela vida. Aí eu disse, filho, eu não sei aonde lutar mais. Eu já visitei todas as igrejas de Florianópolis. Eu já vi os melhores médicos daqui de Florianópolis. Até agora, não tive solução. Eu até gostaria, eu já ia conversar com você e preparar você, que a mãe está partindo. Ele era solteiro. E eu ia pedir para ele para cuidar da irmã dele. Também, né? Para ele ficar cuidando da irmã. Que o outro meu filho já era casado. No outro dia, com aquela conversa pesada, mais pesada, e a cobrança também, né, que ele queria que eu tomasse uma posição, que eu fosse buscar um recurso. Eu quero dizer para você, minha irmã, que eu fiquei muito, muito ruim mesmo. E fui para o hospital. Quando chegou no final da tarde, eu peguei e disse assim, meu Deus, como vai ser? Eu vou morrer aqui sozinha? Não. Eu sempre vivi com tanta gente lá em casa, né? Era 7 irmãos, e tinha mais a minha avó, tinha a minha mãe, tinha mais o empregado que cuidava das coisas, o pai morreu, coisas de homem, assim, mais pesada. Eu disse, eu não vou morrer aqui sozinha. Eu sempre vivi na fábrica com tanta gente, e agora, o final da minha vida, eu morrer aqui sozinha no hospital. Eu disse, não, é muita tristeza para mim. Eu chamei a enfermeira e pedi à enfermeira para chamar seu médico para liberar para mim ir embora, porque eu queria morrer em casa. O médico chegou para mim e disse, não posso liberar você. Eu disse, doutor, eu sou livre. Eu tenho direito de morrer aonde eu quero morrer com meu filho. Eu não quero morrer aqui sozinha. Eu vou embora. Você assina, porque eu vou embora. Ele assinou, chamaram um táxi, e eu peguei o táxi e fui embora. Imagina você assim, você sente que está na beira da morte, que não tem mais solução, que não tem mais força, não tem mais nada. Mas você vai ter que se levantar daquela cama para morrer com seu filho. E que eu não aceitava morrer sozinha. Mas na hora, Deus disse assim, falou muito ao meu coração. Vai na igreja primeiro. Abaixo do hospital de caridade,
Tinha uma igreja ali, que era a Igreja da Graça. E tinha chegado um pastor de Portugal, que trabalhava com toda essa área de curas emocionais. E ele estava na porta já me esperando, porque Deus é Deus. Eu saltei do carro e disse, pastor, eu só quero que você ore por mim rápido, eu estou morrendo. Eu não quero morrer aqui na porta da igreja. Eu estou morrendo, não estou aguentando mais. E eu quero morrer com meu filho. Ele disse, não, entra, senta um pouquinho. Eu quero conversar contigo. E foi ali que eu entendi tudo, meus irmãos. Eu entendi que eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Ali eu entendi que eu fiz um negócio com Deus. Eu aceitei Ele para salvar o meu casamento. Mas Jesus pagou o preço do sangue para me salvar. Eu não tinha feito a oração ainda de aceitar Jesus como meu Salvador. E ali descortinou tudo. E ali eu entendi o segredo da vitória. E ele disse, você perdoou? Fez a oração do perdão no sangue de Jesus? Você perdoou essa pessoa e entregou no sangue de Jesus. Preste bem atenção no que eu estou falando. A oração do perdão é feita no sangue de Jesus. O nome de Jesus é para expulsar os demônios e curar os enfermos. Nome de Jesus. O sangue de Jesus era para perdoar os nossos pecados, para nós perdoar outras pessoas e para nos perdoar. Irmã, ali eu entendi que eu não tinha perdoado ninguém, que estava tudo dentro de mim, as raivas, os ódios, as tristezas e revolta. Tudo. Eu já não sabia mais amar, nem a mim, nem o próximo. Eu não tinha amor por mim, eu não tinha mais amor pelo próximo. Ele perguntou, você se arrependeu dos seus pecados? Hoje, pastor, eu nunca parei para me arrepender dos meus pecados. Você pediu perdão pelos seus pecados cometidos com o próximo? Eu disse, nunca parei para pedir perdão dos meus pecados. Nunca parei. Você se perdoou com toda a sua história, pelo caminho que você andou, por toda a história que você fez na vida? Eu disse, não. Você sabe qual é a sua doença que você está morrendo? Por que você está morrendo? Por que o inimigo está levando você para o inferno? Mas quando ele disse, irmão, que o inimigo estava me levando para o inferno, e eu estava 20 anos dentro da igreja, e eu ia para o inferno. Aquilo ali foi muito forte para mim. Eu disse, entendi, pastor, realmente, eu ia para o inferno, mas agora eu não vou morrer mais. E também o capeta não vai me levar. Porque agora eu entendi que eu não aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora eu entendi que eu não passei pelo processo da cruz. Eu não fui para o caminho da cruz. Por isso que no meu livro tem um caminho para nós irmos para a cruz do Calvário, para Jesus passar o sangue. Eu entendi claramente o segredo da vitória. Naquele momento eu comecei a respirar melhor, porque eu sabia agora o segredo da vitória. Eu sabia que dependia de mim. Tudo agora estava comigo. Eu entendi que Deus já fez a parte dele.
que enviou seu Filho Jesus Cristo, pagou o preço do sangue para perdoar os nossos pecados. E naquele momento eu entendi que agora era minha vez de fazer a confissão, de eu entregar na cruz do Calvário para Jesus passar o sangue. Porque o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus Cristo é advogado perante o Pai. E quando nós confessamos e entregamos para Ele, Ele faz o processo, como um advogado faz. E Ele passa o sangue naquele pecado. Se nós vamos perdoar, ou pedir perdão, ou se perdoar. E é Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E aí que eu entendi passo a passo, e eu quero ensinar para vocês, é bem simples. E o que eu vou falar aqui, alguns versículos eu vou falar, vocês já conhecem, já sabem tudo de cor. Só que eu aprendi como o caminho de ir para a cruz do Calvário, que eu precisava ir. Eu comecei a caminhar para ir para a cruz do Calvário. Jesus, você entrega o seu pecado para Ele em confissão. E é isso que eu quero ensinar vocês a fazer uma terapia com Jesus. Entrar no seu quarto e entregar tudo para Jesus. Fazer a terapia com Ele. Falar com Ele. Confessar a Ele. Entregar para Ele tudo. E Jesus é que purifica, passa o sangue e purifica. Deus vai ver o que você entregou para o seu Filho, Jesus Cristo, e o que Jesus já purificou. O papel do Espírito Santo é convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. O papel de Jesus que morreu na cruz, o sangue dele, para purificar os nossos pecados. Então, nós temos que entregar, eu estou repetindo para vocês gravarem bem, e purificar o pecado. Deus vai ver o seu pecado que você entregou. E aí é Deus que perdoa. Jesus purifica. Deus é juiz. E Ele que perdoa os nossos pecados. E Ele nos santifica. Nós se tornamos santos. Imagina, meus irmãos, que coisa mais linda. Depois que Jesus nos purifica, Deus nos perdoa e nós se tornamos santos. E vamos morar no céu com Deus. Quando você entrega seus pecados na cruz do Calvário, você dá um tchauzinho para o inimigo. Agora, eu vivo em Cristo. E não pertenço mais a você. Minhas amadas, vocês não vão conseguir, porque eu esqueci de falar com o pastor para nós botar na tela minhas fotos. Mas hoje eu vou presentear vocês com um curso. E vocês vão ver a diferença. À medida que eu fui entregando meus pecados na cruz do Calvário, as minhas ansiedades foram embora. A minha tristeza foi embora. As minhas angústias foram embora. As minhas enfermidades foram embora. Como eu tenho, na nossa família, nós temos muito médico. E tem médico e tem clínica de ultrassom.
Então, eu cheguei lá depois da cura, eu disse, e ele tinha feito todo o processo com ultrassom e viu muitas enfermidades. E eu cheguei para ele e disse, eu vim aqui para você fazer um check-up na ultrassom, para ver o que eu tenho ainda. Ele disse, Aide, eu não sei o que tu fez, mas não tem mais nada. Depois de 20 anos, agora, mês passado, eu fui nele novamente, para ele fazer um check-up. Ele disse, Aida, você não tem nada. Vai para casa. Porque a tristeza da nossa alma, quando a alma está ferida, ela contamina o nosso corpo. Contamina o nosso pensamento. E nós adoecemos. Tanto no psique, no nervosismo, como no nosso corpo. Depois de 5 meses, minhas irmãs, eu não estava. Meu filho não me deu um caixão muito lindo. Ele me deu uma viagem para a Europa para me conhecer. 5. Alemanha. Conheci vários. Roma. Vários. E o meu sonho era conhecer Israel. Colocar o pé aonde? E descer as águas de Rio Jordão. Era o meu sonho. E o meu filho, eu queria muito andar de navio, fazer um cruzeiro. Eu quero dizer para vocês que eu não ganhei um caixão muito lindo. Mas esse dinheiro do caixão muito lindo, ele transformou num cruzeiro. E transformou numa viagem para a Europa, para Israel. Entrar no túmulo de Jesus, descer as águas do Rio Jordão. Pensa numa pessoa feliz. E saber que eu estava ali. Porque foi Jesus que me curou. E saber que como eu amava de dar tantos empregos. E hoje eu estou levando aqui Jesus para tantas mulheres e para tantas pessoas. E vocês vão levar uma ferramenta, que vocês vão poder enviar essa ferramenta para dações, para muitas e muitas pessoas. Depois de 5 meses, eu diminui 35 quilos. Sem fazer dieta, e até hoje. Eu continuo com o mesmo corpo. Nunca mais engordei. Isso é o nosso Deus. Isso é o nosso Deus, minhas irmãs. O que eu vim trazer para vocês, nós somos um brilhante. E apenas precisamos ser lapidadas. Eu quero dizer para vocês que eu deixei Jesus me lapidar. E Ele me lapidou. Depois de 5 meses, eu fui no meu cunhado e ele disse, Naida, você não tem mais nada. Suas enfermidades foram embora. Minha depressão foi embora. E eu disse, meu filho chegou para mim e disse, mãe, o que é que a senhora vai fazer agora? Eu disse, filho, eu quero ouvir a voz de Deus. E saber o que eu vou fazer agora. Eu disse para o Senhor, eis-me aqui. Eu não sei para onde eu vou. Mãe, a senhora vai voltar para a fábrica, está na hora de voltar para a fábrica, agora é hora de abrir a fábrica. Estava chegando o verão. E eu estava tendo muita cobrança minha também dos 145 pontos de sorvete que estavam querendo abrir. Eu fui para a casa da minha mãe. E no lado da casa da minha mãe tem a Assembleia de Deus.
Ele, pastor, faleceu 15 dias atrás. Eu cheguei, fui lá e disse, eu vou à igreja. E eu quero que Deus fale comigo no teu altar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu fui para a igreja com um propósito. Eu precisava saber o que é que o Senhor queria de mim, porque eu disse para ele, eis-me aqui. Eu fiz um compromisso com Deus que eu faria o que Ele quisesse que eu fizesse. E o que é que aconteceu, minhas irmãs? Eu sentei no banco da frente, de olho no pastor, e dizia assim, Senhor, esse homem é um homem de Deus. Eu vejo ele pregando e falando, e eu sei que esse homem de Deus fala comigo através dele. E eu fiquei esperando ali, sentada, esperando e orando. Esse homem olhou para mim e disse, você vem aqui na frente. E foi muito lindo, porque Deus mostrou isso na comunidade onde eu morava, na Armação. Que a minha mãe hoje mora lá ainda, né? Minha mãe é uma mulher de oração. Ela tem 99 anos. Uma mulher de oração. E se vocês quiserem conhecer ela, ela grava muitos vídeos. Ela tem um canal do YouTube. E o nome é Memórias da Dona Diquinha. Vocês vão ver as histórias e aprender, fazer muitas coisas gostosas com ela. Tem um canal do YouTube. Por que que ela é assim? Porque ela é uma grande mulher de Deus e uma mulher de oração. Mas Deus é bom. Esse Deus maravilhoso. Eu estava aí, o pastor veio e me ungiu. E ele falou assim, ó, Deus vai te dar para ti tudo novo. Ele vai fazer na tua vida tudo novo. E daqui a 6 meses, Ele vai mudar toda a tua vida. E vai fazer tudo novo. E você vai ajudar muitas pessoas aqui. Muitas pessoas aqui você vai ajudar. Mas o Senhor vai levar você para nações. E você vai ajudar muitas pessoas nas nações. E é isso que Ele quer de você. E você vai sustentar muitos obreiros, muitos pastores, muitos missionários e muitas pessoas. Você vai sustentar muita gente. E eu quero dizer para você, a empresa era o meu sonho de sustentar muita gente. Hoje eu estou com meu sonho realizado. Porque hoje eu sustento muita gente ensinando a palavra de Deus. Para que a pessoa com Jesus possa sustentar o seu espírito. Levar a mensagem de Jesus para ser sustentada pela palavra de Deus. Irmãs, eu só tinha a 4ª série. Porque na época onde eu morava, não tinha ônibus. E tinha só até a 4ª série. As minhas irmãs, 4 irmãos, eles tiveram ônibus e a mãe conseguiu pagar faculdade para eles. E eles fizeram faculdade, todos os 4. Os 3 mais velhos, não. Porque nós não tínhamos ônibus. Aos 50 anos, eu só tinha a 4ª série. Não me pergunta como, porque quando Deus faz, Ele faz. E o que Ele promete, Ele cumpre. Eu cheguei em casa, meu filho, mãe, o que é que a senhora vai fazer agora? Eu disse, filho, eu não vou voltar mais para a empresa.
não vou voltar mais para a empresa. Aí ele assim, mãe, se a senhora não vai voltar mais para a empresa, então a senhora vai estudar. Eu vou pagar seus estudos e a senhora vai estudar e eu vou lhe sustentar. Tá. Fechei toda a minha empresa. Para minha família foi uma loucura. Mas sempre nós temos que ter um apoio da casa, mas meus filhos me apoiaram. Fazer meus sonhos. Hoje de manhã, quando ele me ligou, ele disse, mãe, eu sei que a senhora está muito feliz, porque a senhora está fazendo o que mais ama. Eu sei, eu estou sentindo a sua alegria, porque a senhora está no lugar certo, no lugar que a senhora mais ama, e que a senhora mais gosta de fazer. Mas Deus vai abrir muitas portas. Muitas portas. E eu comecei a estudar. Só tinha a 4ª série. Como aquele homem de Deus disse, em 6 meses, minhas irmãs. Eu fiz o ensino fundamental, fiz o ensino médio, estudei para o vestibular, passei no vestibular. Em 6 meses eu estava dentro da faculdade. E o que Deus me deu de presente? Ele sabia a minha falta. Letras. E ele me presenteou com um amigo na faculdade. Um professor de letra aposentado da faculdade. E todas as tardes eu tinha aula com esse professor de letra da faculdade. Deus nos presenteia. Me formei como psicóloga. Me formei como teóloga. Me formei na área espiritual, de vários cursos de curas emocionais, libertação. Fiz teologia. Sou pastora itinerante. Porque eu não consigo ficar presa num local só. Eu sou viajante. Quando a Shirley me conheceu, eu montei uma clínica da alma em Florianópolis, numa igreja. Eu ajudei muitas pessoas, assim como o Senhor me falou. Ajudei muitas pessoas em Florianópolis. A Shirley me conheceu o último dia que eu estava dentro da clínica, eu estava saindo de lá porque o Senhor mandou eu sair. Para que eu escrevesse todas as minhas experiências e como que eu fiz na minha vida. Escrevesse um livro. E eu saí para escrever o livro. E nessa época, a Shirley teve toda uma experiência comigo também. E ela disse, Aida, eu tenho um sonho agora e eu sei que eu vou realizar meu sonho. O quê? Eu quero que as pessoas do bairro tenham essa experiência que tu teve, que eu tive. Eu quero trazer você para cá, para o bairro. Porque eu quero que esses homens e mulheres desse bairro tenham a experiência que tu teve com Jesus. Eu quero que você ensine eles a ter essa experiência. E a experiência que eu tive também. Nós ficamos muitos dias juntas, eu e a Shirley. Se tornamos grandes amigas. A Shirley, para mim, é uma irmã de sangue. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz hoje de estar aqui. Mas a Shirley, eu acho que está mais feliz ainda, porque ela realizou o sonho dela.
E eu quero agradecer os irmãos por ter abrido essa porta para nós termos essa oportunidade de estar aqui. E aí, antes do Covid, escrevi o livro. E aonde eu vim fazer o meu primeiro curso, que algumas irmãs participaram. Eu vim fazer o primeiro curso que eu dei na Aba Deus. Eu tenho uma jornada grande aqui em Criciúma, com o meu ministério. Quando chegou, antes de chegar o Covid, o Senhor disse, eu viajei muito para fora, montei todo o projeto fora. Mas em Florianópolis, tínhamos de Jurerê até a Armação, sul da ilha, toda a ilha. Tinha as equipes, que eu montava a equipe. E eu ia na igreja, montava as equipes, 2, 3 equipes, e depois ia montando para fazer todo o curso. E o Senhor disse, todos os seus espaços vão fechar. E eu não entendia o porquê que ia fechar. Mas eu quero dizer para você, e as equipes também não entenderam o porquê que estava fechando. Terminava aquele curso, o pastor dizia, vamos dar uma paradinha, outro curso. E as irmãs, todo mundo, o que aconteceu, Aida? Tu tens uma explicação? Eu disse, não tenho. E o Senhor disse, agora eu quero que tu faça um curso. E aí eu vim falar com a Sheila aqui, novamente, conseguiu a Babi para montar. Ela assim, eu tenho uma pessoa boa aqui, que é a Babi. E a Babi fez toda a gravação e fez o curso. Só que, irmãs, quando eu terminei o curso, eu entendi e pude dar explicação para a minha equipe que trabalhava por que os espaços se fecharam. Começou o Covid. Eu já estava com o curso todo pronto, porque nós não tínhamos mais espaço para trabalhar. Mas eu podia, o Senhor disse, agora eu quero que tu envie esse curso para as nações. E continuamos trabalhando com o curso. E agora o Senhor disse, eu quero. E aí, como nós estávamos com muito cuidado com a mãe, eu não estava saindo ainda, né, para não ter problema de pegar Covid e levar para a mãe, porque nós perdemos um irmão com Covid, um pastor. E agora o Senhor disse, vai e coloca as sementes. Envia para as pessoas, para que as pessoas possam enviar para outras pessoas. E aí um dia, ligando para o Rubens, né? O Rubens me fez o grande convite. O convite do meu sonho de estar aqui com vocês. Então, minhas irmãs, é muita alegria de eu estar aqui com vocês. Não sei se passei de 40 minutos ou não, porque eu botei o telefone aqui para olhar, mas não olhei. Mas eu quero dizer para vocês que hoje o Rubens vai pegar todo o telefone de vocês. Se vocês não tiverem dado o telefone para ele, dá o telefone para ele. Depois, vocês façam as suas inscrições. É gratuito. Tudo é gratuito. Faz as inscrições. Já estamos com a equipe aqui, já que eu vim aqui, estou uma semana treinando as equipes para estar aqui com vocês. Vou voltar sempre aqui. Volta e meia vocês vão me ver, que vai ser um prazer eu voltar. E eu quero dizer para vocês que eu venho sempre na equipe, mas eu tenho um propósito de vir. Eu venho para ouvir os testemunhos. É um dia de café. É um dia de testemunhos. Porque é filha de testemunhos. Então, não dá tempo nem para me ministrar, mas sim o tempo para nós ouvir o testemunho. Eu vou voltar aqui,
para um café de testemunhos. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração por cada uma que esteja aqui. Eu só quero fazer um pedido. Eu deixei a fábrica para sustentar famílias com a parte de alimentação para o corpo, para alimentar o espírito. Eu só gostaria que vocês enviassem. Vocês vão receber gratuito. E enviassem o curso. Convida suas amigas para vir. Envia sempre. Hoje nós temos uma rede de comunicação muito rápida para enviar, que é o WhatsApp. O meu Instagram é Aida 9 Passos. Mas, ultimamente, eu tenho vivido tanto na rua que não tenho nem me comunicado muito com o Instagram. Porque o que eu gosto mesmo é comunicar com vocês. Assim. Isso que eu gosto. É isso que eu amo. Certo, minhas amadas? E eu quero agradecer a Deus, porque para mim é um momento de muita alegria. Dessa porta está aberta. E de ver vocês todos aqui. Com um novo projeto para esse bairro. Com a nova visão. Um novo caminhar. E para que os corações se alegrem no Senhor. E a palavra de Deus diz muito claro. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas as coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus também diz que os limpos de coração verão a Deus. Se nós não limparmos nosso coração, nós não vamos ver Deus. E depois vocês vão aprender como fazer um mapeamento na história de vida de vocês. Onde estão a raiz dos problemas de vocês. Vocês vão aprender como orar, como se curar, como se libertar para entrar na salvação. E vocês vão aprender todo o processo, o porquê que um filho bebe, porquê que um filho está nas drogas, porquê que existe uma separação, porquê tantos conflitos. Vocês vão aprender e saber toda a raiz dos problemas. Por que não está conseguindo conviver bem com seu pai? Por que não está conseguindo ter uma intimidade com a mãe? Tudo isso, vocês vão aprender mais e mais. Então, que Deus abençoe cada um e que o Espírito Santo venha convencê-los. E eu quero dizer que Jesus nos ama muito. E eu também amo muito vocês. Hein? Glória a Deus. Tá fácil largar esse microfone, né? Mas largou.